sou o Thiago Reis, fundador da Suno Research, e hoje começamos mais um programa Fundamente-se, que a gente realiza todas as quartas-feiras, às 14 horas, que é um programa dedicado ao investidor individual que tem uma visão de longo prazo em seus investimentos. E desde a semana passada eu estou trazendo convidados aqui, hoje não vai ser diferente. Eu trouxe aqui o Fernando, trouxe o Tito, eles são sócios da Liz Capital e hoje nós vamos falar sobre finanças comportamentais e o que isso impacta positivamente, mas sobretudo negativamente, as decisões de investimentos dos indivíduos. Então, jovens, obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Thiago. Sempre um prazer. Agradeço vocês estarem aqui, que venham outras vezes no futuro. E eu gostaria que vocês contextualizassem o que é a Liz Capital, o que vocês fazem, como é que é a sua tomada de decisão e a gente vai falar em seguida dos problemas que a gente identifica. Bom, a Liz Capital primeiro, boa tarde para todo mundo. A Liz Capital é uma gestora de fundo de investimentos exclusiva focada em ações. E a gente segue a filosofia de Value Investing, em longo prazo, conhecer a fundo as empresas. E a equipe toda veio de uma outra casa que trabalhávamos juntos nessa outra casa também de Value Investing e saímos há um tempo atrás para fundar a Liz Capital. Então é basicamente isso que a gente faz, Thiago. Uhum. E pessoal, falando um pouco de finanças comportamentais, quais são os problemas que vocês mais identificam que inviabilizam ou que pelo menos atrapalham a decisão de investimento das pessoas de uma maneira racional? Sim, é só dando um passo atrás, contextualizando aqui, finanças comportamentais nada mais é do que o ramo que estuda a influência da psicologia humana nos investimentos, tá? Nas tomadas de decisão e nos viés cognitivos. Muitas vezes a raiz desses viés cognitivos nada mais são do que os nossos instintos mais primitivos de sobrevivência. E aí que está o problema. Para investir de forma racional e seguindo a filosofia fundamentalista Value Investing, é contranatural a gente fazer isso. Então a gente tem que brigar com a nossa própria natureza o tempo todo. E aí que mora o problema. A origem disso remonta a milhares de anos. Nosso cérebro foi programado para isso com o tempo. Então, desde você estando na savana, tendo que correr de alguma forma de um barulho sem raciocinar sobre o assunto, simplesmente correndo, ou até hoje em dia, você está no carro, dirigindo, derrapa e percebe que você agiu primeiro do que pensou, né? Então, isso foi excelente para a nossa sobrevivência e para estarmos hoje no topo da cadeia alimentar, mas para investimento realmente não é uma boa coisa. Pelo contrário, requer o oposto: investigação, raciocínio, uma decisão exaustiva, uma decisão discutida exaustivamente. E a teoria, eu falando assim, a teoria ela é mais fácil do que a prática, né? Volatilidade do mercado. A marcação ao mercado torna essa tarefa um pouco mais complicada, né? O investidor, seja ele profissional ou pessoa física, ele se depara sempre com euforias e depressões e que fazem com que ele, se ele não tiver emocionalmente equilibrado com seus viés cognitivos, com seus processos para que segure os seus viés cognitivos, isso pode trazer um problema sério, principalmente no Brasil, onde você tem uma incidência de crises ou uma crise em cima da outra e problemas fiscais, políticos, notícias o tempo todo, principalmente políticas agora, que é o tema em voga. Então esse é o problema todo que se depara um investidor profissional nesse tema específico. Bom, e aí trazendo um pouco mais para a prática, primeiro que viéses cognitivos, existe uma lista gigantesca de viéses cognitivos. O campo, que é relativamente novo, de finanças comportamentais, ele ocupa-se grande parte em catalogar e entender alguns desses vieses comportamentais. A gente pegou aqui dois que a gente julga, que a gente se depara com mais frequência no nosso dia a dia lá de tomada de investimento dentro da Liz, e acredito que grande parte dos seus investidores, pessoas físicas também, invariavelmente acabam tendo que passar por isso. E além de comum, também são os que a gente julga pelo menos os mais perigosos, ou seja, aqueles que vão fazer com que o investidor tome a decisão errada do ponto de vista de alocação de capital. O primeiro dele é o viés da disponibilidade. Vamos lá, em tese,
o investidor, quando está tomando uma decisão de investimento, ele deveria focar naquelas informações que são mais relevantes para o caso em questão. Acontece que muitas vezes o investidor ele vai focar nas informações não as mais relevantes necessariamente, mas as que mais ele tem facilidade de acessar na cabeça dele. E aí, por facilidade de acessar, pode ser porque a informação é muito difundida. Um exemplo clássico é a própria cotação da ação na bolsa, que qualquer site você consegue acompanhar, então é fácil de você ter acesso. Seja porque é uma informação que está fresca na cabeça do investidor, alguma coisa que acabou de acontecer e está sendo noticiada o tempo todo na mídia. Então, o investidor vai acessar essas informações e muitas vezes deixando de lado a informação mais relevante para a tomada de decisão dele de investimento. Então, esse é um viés importante que a gente se policia muito, toma muito cuidado para não cair nessa armadilha na análise. Um outro viés também perigoso e que a gente se depara com baixa frequência na análise é o que a gente chama, e acho que até é mais conhecido, o comportamento de manada. Então, eu acho que existe uma questão evolutiva e tudo mais, como o Pina vinha falando, que nós, seres humanos, a gente tem uma certa predisposição, uma certa urgência de copiar, emular aquilo que os nossos pares estão fazendo, o nosso grupo. No mercado financeiro, a gente está falando, o grupo aqui no caso é o próprio mercado financeiro. Ou seja, por exemplo, em momentos de euforia, de alta, forte da Bolsa, mesmo um investidor diligente, que fez um trabalho sério, que entende muito bem a empresa em questão e que tem uma ideia clara de valor justo para aquela empresa, no entanto, as ações não param de subir, é difícil para esse investidor ficar fora da brincadeira, digamos, por mais consciente que ele esteja. Acho que um exemplo bem claro do que está acontecendo é o caso americano hoje. Então, a gente está falando de uma bolsa que não para de subir nos Estados Unidos há 8 anos consecutivos. Tem muito investidor inteligente e tudo mais, mas ficar fora dessa brincadeira quando você está vendo os seus vizinhos ganharem dinheiro, os seus outros fundos competidores ganhando dinheiro, e ficar fora dessa brincadeira é difícil, tá? Mas essa alta americana não se justifica? Então, a gente não acompanha tão de perto assim o mercado financeiro americano, mas o que a gente vê são grandes investidores também que seguem o Value Investing, dizendo há alguns anos já que estão tendo cada vez mais dificuldade de achar coisas boas e baratas na bolsa. E compram, mas se protegendo. Compram e eventualmente se protegendo, tem um pouco disso. Bom, então a gente disse aqui, contou um pouco os problemas. O que é a solução para isso? Dado que somos todos seres humanos e estamos sujeitos a esses vieses, e aí, como que a gente se protege? Por mais educado financeiramente que você possa ser, por mais que você vai passar pelos mesmos dilemas de um investidor profissional e do investidor pessoa física que esteja iniciando. Então, isso é inerente a todos, é importante isso. Na nossa cabeça, a solução passa... Primeiro, por uma coisa que a gente está fazendo aqui agora, ou seja, é discutir, tomar ciência que a gente está sujeito a esses vieses, de onde vem, por que existem, como é que funciona, dar nome a esses vieses, e aí quando você se vê num momento desse, saber, estou sob esse viés, etc e tal. Mas esse é o primeiro passo, ele não é suficiente, e até o campo de finanças comportamentais também aponta nesse mesmo sentido, de que não basta ter ciência que você está sujeito a um viés. Você tem que ter um processo claro, bem definido, que vai tentar te safar de cair nessa armadilha, digamos. Então, e é dessa forma que a gente encara lá dentro da LIS, ou seja, ciência, leitura, ter essa discussão aqui importante, tudo bem, mas tem que seguir para o próximo passo. O próximo passo é a criação de processos. E aí esses processos são criados quando? Eles são sempre criados a priori, ou seja, não no momento em que você precisa tomar a decisão, eles são sempre pensados de antemão. A gente assume que cognitivamente a gente também não tem condições de decidir num momento de muito estresse. Por isso a gente cria a priori todos os nossos processos para essas tomadas de decisão. Como é que é? Uma checklist? Pode ser. A questão do processo, ele permeia todo o nosso processo, desde da geração de ideias, a investigação propriamente dita, a questão de valorar as empresas, acompanhá-las. Acho que o processo... Existe também um checklist, como você citou, onde você tem todas as variáveis que a gente acredita que são variáveis importantes para o investimento, e a gente atribui notas e notas em consenso, até para tirar o viés do analista, o viés de uma pessoa que esteja participando do case e não participando do case como advogado do diabo. O consenso não é um viés cognitivo também? Ele pode ser.
Ele pode ser, mas aí você tem que escolher que veneno você quer. É. Esse é o problema do que a gente faz, né, Thiago? Sempre você tá sempre tendo que escolher que veneno você quer. E a gente prefere esse. Então eu prefiro entrar com mais certeza de pessoas experientes e experimentadas de mercado. Com visões diferentes. Com visões diferentes do que necessariamente não tendo esse... Eu vou estar incorrendo em outro risco. Eu prefiro sempre preservar o capital, se for o caso. E aí, por exemplo, contra o viés que costuma existir na tomada de decisão em grupo, é a questão que acaba existindo o groupthink, né? Todo mundo acaba demandando para o mesmo caminho. A forma como a gente tenta contrabalancear isso de forma processual na LIS é instituindo que sempre numa reunião de tomada de decisão vai existir o papel do advogado do diabo, por exemplo, que é o cara que vai estar sempre tentando bater no case ou enxergar pontos que não estão sendo discutidos. Então, esse é um processo, por exemplo, para minimizar a questão de group thinking na tomada de decisão em grupo. Exatamente. Tá. Mas eu acho que o ponto principal de processo, eu acho que vale a pena até para as pessoa física que está investindo, seria um processo de investimento bastante diligente, né? Então, e aí um exemplo de processo, para não ficar aqui só falando na teoria. Um exemplo de processo é o próprio Value Investing. O Value Investing não deixa de ser um grande processo a ser seguido se o investidor está querendo investir. Então, conhecer a fundo a empresa, conhecer a fundo as vantagens competitivas, os riscos que aquele negócio está exposto, as pessoas envolvidas, tanto do ponto de vista da gestão, se estão alinhados ou não com a criação de valor, os controladores, como é que esse controlador tem tratado historicamente os seus acionistas minoritários. E aí, conforme o investidor vai passando, digamos, por esse checklist, que não deixa de ser, ele vai tendo cada vez mais capacidade de chegar no fim dessa história toda e atribuir um valor justo, que ele acha um valor justo intrínseco para a empresa, né? E aí sim decidir entre investir ou não, comparando isso que ele acha um valor justo da empresa com aquilo que a empresa está tradando na bolsa, né? E aí, só complementando, claro. Uma vez que você segue esse processo e o faz de forma diligente e aprofundada, você está menos propenso a ser presa daqueles viés cognitivos que a gente está falando lá atrás. Então, por exemplo, o cara que eventualmente não fez todo esse processo de conhecer a fundo uma empresa específica qualquer, ele está muito mais sujeito, por exemplo, de comprar ou vender de forma equivocada, tomando como base uma notícia que saiu na mídia, por exemplo. Ou o preço volátil do mercado, saber separar entre preço e valor. Uma coisa interessante que a gente podia falar também para exemplificar é, por exemplo, um case que a gente teve de São Carlos, por exemplo, que é dona de prédios comerciais, só para contextualizar. Os controladores são pessoas reconhecidas no mercado, bastante conhecidas e boas. No entanto, na época que nós compramos, o período final de 2015, começo de 2016, o mercado estava cheio de notícias ruins sobre o mercado em específico de locação. Então, daí você tinha, nessa época, a gente era, e com razão, viu? Era um momento em que o mercado, a vacância realmente estava aumentando, porque você tinha uma sobreoferta de metro quadrado, e do outro lado você não tinha demanda. Então você tinha ali uma tempestade perfeita, especialmente no mercado do Rio de Janeiro. E essa empresa tinha prédios comerciais no Rio e São Paulo. Então, nesse primeiro momento, nessa análise um pouco mais superficial das notícias, e com razão elas existiam, a gente deveria ficar afastado desse mercado. E o que nós fizemos nesse caso foi o contrário. A gente continuou aprofundando, a gente visitou os imóveis, visitou os bairros, fez uma pesquisa in loco dos empreendimentos e olhou e fez também uma avaliação de preço para essas coisas. No cômputo geral, a gente percebeu que esses imóveis valiam de 5 a 6 mil reais se nós comprássemos na bolsa ao preço que estava, ao metro quadrado. Tá? Hoje, esse case para nós já deu mais de 100%. Tá? Comprou algo em torno de R$18 e hoje já está 40. Então, esse case exemplifica um pouco como algo que está até um pouco mais perto do pessoa física, que ele consegue fazer também, que é o preço de metro quadrado. Isso é muito mais intuitivo a todos, não é para nós que trabalhamos com isso, né? Então, a gente seria legal comentar sobre isso, porque todos podem fazer, não é algo... Uma das coisas que as pessoas sempre me procuram e perguntam muito de valuation, né? Como precificar, como se fosse
algo extremamente complexo. E aqui a gente vê um exemplo de uma coisa extremamente simples, que é um valuation praticamente de guardanapo, né, pessoal? Nesse caso, assim, você pegar quantos metros a empresa tem de área alocada, não sei se vocês subtraíram a dívida. Sim, tudo, o NAV. Você pega o quanto que a empresa vale em bolsa, só soma com a dívida, vê quanto que é o enterprise value, que seria a soma desses dois itens, né, a dívida líquida mais o valor de mercado, pega o quanto que ela tem de metro quadrado e faz uma conta ali de quanto que ela está valendo por metro quadrado. O principal nesse caso, claro, o valuation no fim ele é extremamente simples, é isso, mas o principal foi ter ido nos prédios, conhecido o ativo. Exato. Se a gente estivesse comprando uma casa, vamos mudar aqui, fazer uma analogia. Se a gente estivesse comprando uma casa, o que nós faríamos? Ir para casa, vai lá, conversa com o vizinho, ver quem é que está perto. É exatamente o que nós fizemos. E fomos conversar com a empresa também, para entender quem eram os sócios. Mas, assim, eu concordo, Thiago, é um exemplo muito simples que a gente pode exemplificar o valuation. O valuation não necessariamente é fluxo de caixa descontado, ou aquela coisa um pouco mais complicada, né? Na minha experiência, os melhores negócios, você não precisa de uma planilha de Excel, eles saltam aos olhos, Sim. né? O portfólio dela com certeza vale mais, né? Se não sai na conta burra, a gente brinca, se não sai na conta burra, não vai sair na inteligência. Exato. O principal ativo deles, EZ Tower, foi vendido a quanto? Recentemente 14 mil, e é um dos principais ativos, só você ver o quão barato estava, né? Realmente estava, a razão, o ambiente era péssimo realmente, a vacância era alta, mas a gente confiava na equipe lá, que era boa, com os controladores, com aquela filosofia 3G, por assim dizer, e os imóveis não valiam 5, 6 mil metros quadrados de jeito nenhum. Aliás, eu brincava na época, dizia, desafio alguém de conseguir comprar isso na rua, vai lá, começa, tem o caixa para fazer, não faz, porque só a Bolsa proporciona esse tipo de oportunidade. E a mesma coisa acontecia em fundos imobiliários, hein? A mesma coisa acontecia em fundos imobiliários. Obviamente que a liquidez é outra, né? E os resultados disso tudo, pessoal? Vamos aqui pro que interessa, né? Bola na rede. Só um ponto aqui que eu acho antes de falar dos resultados. Um outro processo que a gente faz aqui interessante é de proteger a carteira de coisas que a gente sabe que não sabe, tá? O que é isso? É proteção para movimentos bruscos, exógenos, que a gente nunca vai conseguir antecipar. Tá? Por exemplo, o que aconteceu recentemente com a delação da JBS. Tá? Então, isso aí é importante e fez com que a gente... acho que vocês já estão vendo, né, o slide? Não, agora sim. Ainda não? Tá. Então, o que aconteceu foi que, por a gente ter esses hedges na carteira, que nada mais são do que seguros, tá? Seguros que a gente faz tanto de moeda ou então de índice, para se proteger dessas mudanças bruscas, o que ele faz? No momento de crise extrema, ele protege o seu capital, tá? Ele te dá liquidez no momento que todos estão buscando, então ele te dá essa liquidez, e além de tudo, que é o tema de toda a nossa discussão aqui, a tranquilidade cognitiva para você tomar decisões. E foi o que a gente conseguiu fazer em maio desse ano, com o que aconteceu da delação, o mercado derreteu, como a gente chama, né? E a gente, como vocês estão observando aí, a gente teve uma cota até positiva. No dia a gente não caiu tanto quanto o mercado. E mais do que tudo isso, a gente aproveitou com essa liquidez para comprar empresas boas, empresas que estavam caindo 15%, 20%, as melhores empresas do país, e conseguiu obter esse resultado. Excelente, pessoal. Queria só fazer uma amarração, porque pode ser que a pessoa que esteja assistindo ficou com a impressão, então, viés cognitivo é o pior inimigo, ele precisa ser eliminado, esse é o caminho. A gente acredita que não, porque ao mesmo tempo que ele é o nosso inimigo para a nossa tomada de decisão do investidor, de uma decisão coerente e ganhadora no longo prazo, ao mesmo tempo é a própria existência desses viés cognitivos que, no seu agregado do comportamento das pessoas no mercado, vão dar espaço para você conseguir comprar coisas muito descontadas. Então, se não fosse pelo viés dos outros operadores de mercado, digamos, você não conseguiria ter comprado, por exemplo, São Carlos a 5 mil um metro quadrado. Então, ele é ao mesmo tempo o seu melhor amigo e o seu melhor inimigo, os vieses cognitivos. Cabe a você, de alguma forma, tentar contorná-los ou mitigá-los, o impacto deles no seu processo, na sua tomada de decisão de investimentos. Lógico, você quer ser racional e torcer para que todos sejam irracionais. Exatamente. Pessoal, terminamos aqui mais um programa Fundamente-se, mas antes de terminar, eu gostaria de passar um recado.
Nós, em parceria com a Infomoney, sorteamos 5 ingressos para o evento que eu vou ajudar a realizar na sexta-feira aqui em São Paulo, que é o Congresso de Fundos o Congresso de Value Investing. Estarão presentes lá o pessoal da Liz, vai estar o Fernando lá com a gente também. E eu estou aqui com os nomes, e eu vou informar os nomes e a gente vai mandar o e-mail se você é um dos sorteados. Então os nomes são Maurice Joe, o Wellington Souza, Alessandra Diniz, o Edgar Melo e o Samuel Gea. Vocês vão receber nos seus e-mails o ingresso ou a confirmação de que vocês estarão no nosso evento de maneira gratuita na sexta-feira. Até a próxima semana, e eu pretendo trazer um convidado especial para falar de um tema muito interessante que eu vou revelar mais para frente para vocês, tá bom? Até semana que vem e os vejo quarta-feira às 14 horas.